Olá, pessoal. Estamos aqui para agradecer essa oportunidade de estudarmos os exemplos do nosso irmão Paulo, do nosso irmão Jesus, que possamos aprender para poder praticarmos tudo o que for visto nesse momento. Agradecendo aos nossos guias espirituais, nossos anjos da guarda, que tanto nos impulsionam para o caminho reto, para que nós possamos evoluir espiritualmente, moralmente, para que um dia possamos sentar ao lado do nosso irmão e do nosso Pai. Na certeza da tua assistência amorosa e boa, Pai, estamos aqui, de coração aberto, para receber todos os teus ensinamentos. Que a tua luz e a tua paz permaneçam em nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Pois bem, gente. Hoje foi solicitado, né? Ou melhor, foi me dado a oportunidade, o desafio de falar mais um texto deste livro, Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel. E hoje nós falaremos sobre o item 150, o capítulo, como queiram, chamado de aguilhões. Inicia-se, né, traz Emmanuel uma passagem de Atos dos Apóstolos, que está no capítulo 9, item 5, que diz assim: duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Aí a gente vai, né, para nosso amigo Google consultar o que é aguilhão. Aguilhão é aquela, vamos dizer assim, o chicote, a vareta, que o boiadeiro, né, usa ou usava, não sei, para guiar o seu rebanho. E esse aguilhão, ele é destinado para que os animais tomassem o caminho certo para chegar no seu destino certo. E essa passagem, ele se passa, né, no item 9, ele é classificado na Bíblia Sagrada, como a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Então, todo o capítulo 9 vem trazendo essa passagem, onde ele começa dizendo: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, houve uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, o que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer.
Então, a gente vai para a história de Saulo, né, que depois se converteu em Paulo de Tarso, que a gente sabe que Saulo era um perseguidor dos cristãos. E essa estrada de Damasco, né, tão conhecida por todos nós, ele estava indo atrás de Ananias, que era um cristão. E nesse caminho ele encontrou Jesus e fica cego. E logo após, Ananias vai curá-lo. Então, essa cegueira de Saulo, ela é um aguilhão. E Jesus disse, né? Duro a ti recalcitrar contra o aguilhão. Será que esse processo da cegueira de Saulo teria sido o primeiro aguilhão da vida dele? Ou seja, o primeiro chamamento, a primeira oportunidade de Saulo realmente conhecer o Cristo como ele era em sua essência? Ou foi necessário que ele ficasse cego, né, ofuscasse a sua visão com o brilho intenso de Jesus? Isso aí a gente já começa a refletir esse aguilhão que Jesus fala para a nossa vida, né? Para o nosso entendimento de quantos chamamentos, quantas oportunidades, quantas chicotadas, digamos assim, nós não já tivemos para despertarmos para o caminho reto. E às vezes a gente é sacudido, é saculejado e a gente não percebe. Muitos até ficam revoltados, né? E a gente vai ver por que é que isso acontece, que Emmanuel veio trazer aqui para a gente. E Emmanuel continua dizendo assim: o caminho evolutivo está sempre repleto de aguilhões. Olha, o caminho evolutivo é o que? A gente evoluir para uma vida feliz. A gente evoluir na moral do Cristo. Que a gente está aqui, nós estamos aqui nesse planeta, né, no momento encarnados na matéria, para evoluirmos. Nós pedimos essa misericórdia divina. Porque diante de tantas coisas que já fizemos lá atrás, que a gente não lembra, graças a Deus, que ele nos dá essa bênção, né? A gente não lembrar das coisas que nós fizemos, que ele nos dá essa oportunidade de resgatar falhas que possamos vir a cometer anteriormente. E no decorrer dessa oportunidade que ele nos deu, ele vai colocando obstáculos, ele vai colocando chamamentos, que é os aguilhões da nossa passagem, da nossa vida. Então, nesse caminho evolutivo vai ter inúmeros aguilhões, até que a gente acorde. E perceba que esses aguilhões não é castigo, que esses aguilhões não é meramente por acaso. Não, são chamamentos, uma sacudida para dizer, acorda para Jesus, que o caminho é esse, que é o caminho reto. Então, essas passagens que a gente vem nos acordando, vem nos despertando para verdadeiro motivo de estarmos aqui, a gente vai despertando para isso. Quando a gente busca o conhecimento, como Jesus disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Vai libertar de quê? Vai nos libertar do materialismo, vai nos libertar do apego, vai nos libertar da vaidade, do egoísmo, do orgulho, e vai nos conduzir para a vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Nós sabemos que estamos aqui de passagem, numa experiência material, mas a gente costuma usar mais as coisas materiais para o nosso transcorrer aqui, do que verdadeiramente os conceitos espirituais. Porque a gente sabe que não vai levar nada palpável. O que a gente vai levar é a moral que a gente busca dentro de nós. Fazer crescer dentro de nós, como Jesus disse, faz brilhar a vossa luz. E essa luz é as coisas morais que nós temos. Porque nós somos seres divinos, né? Somos criatura divina.
temos essa essência divina que é o amor dentro de nós. Então, o nosso objetivo aqui é fazer crescer esse amor incondicional, esse amor fraterno, esse amor que abraça a todos indistintamente. Então, Emmanuel continua assim. De outro modo, não enxergaríamos a porta redentora. Se a gente vivesse no mar de rosas, digamos assim, se nós não tivéssemos nenhum processo evolutivo. Eu achei interessante, quando eu estava lendo essa lição, que eu costumo dizer, quem me conhece sabe, que eu não tenho problemas. Algumas pessoas já rebateram isso, né? Mas eu continuo insistindo, eu não tenho problemas. Eu tenho processos evolutivos. São poucos? Não, são assim, ó. Tem bastante. Só que, quando eu transformei os meus problemas em processos evolutivos, eu consigo lidar melhor com eles. Eu consigo evoluir com eles. Eu consigo enxergar que, se é um processo, ele vai passar. Eu tenho que passar, porque é um processo. E nesse entendimento, eu vou suavizando esse processo. Eu procuro não potencializar a dor que esse processo evolutivo me traz. Então, quando ele diz, de outro lado, nós enxergaríamos a porta redentora. Se nós não buscarmos esse conhecimento, se nós não buscarmos a paz, que Jesus disse, a minha paz eu vos dou, a gente não vai enxergar essa porta redentora. Muitas das vezes, quando a gente está passando por um processo evolutivo difícil, a solução está na nossa frente. E a gente não consegue enxergar. Por quê? Porque a gente potencializa essa dor a ponto de ficarmos cegos para a solução. Então, pode vir rios de solução e a gente não vai enxergar. Porque a nossa mente está preocupada com aquele processo. Por isso que nós devemos, né, confiar, primeiramente, no Pai, porque sabemos que tudo está nas mãos dele, como a gente fala no Pai Nosso, que seja feita a vossa vontade. A vontade do Pai é ver a gente mal? É ver a gente sofrer? Não, não é. A vontade do Pai é nos ver felizes, embora alguns digam que a felicidade não é deste mundo. Por quê? Porque depende em que nós estamos colocando a nossa felicidade. Né? Então, quando a gente busca enxergar essa porta redentora sem se ofuscar com a luz que chega para nós, que a luz pode ser em várias espécies, gente. Não precisa Jesus chegar na nossa frente irradiando aquela luz que foi para Saulo e nos cegar para que a gente possa enxergar. A luz vem através de uma canção, a luz vem através de uma criança, a luz vem através de um amanhecer o dia depois de uma tempestade. A luz vem de diversas formas. Basta que nós estejamos de porta aberta, ou seja, coração, mente abertos para perceber essa luz. Se nós não tivermos atentos, né? Se nós não tivermos lá no vigiar e orai, a gente não enxerga essa porta. A porta que a gente sabe, né, que é a porta estreita. É fácil passar na porta estreita? Não é. A gente observa que uma lição ela vai trazendo a outra porque está tudo interligado. O processo, a reforma íntima, ele traz isso. A gente não consegue ser um bom cristão, por exemplo, sem perdoar. A gente não pode abrir a boca para dizer que ama a Deus sem perdoar nosso irmão. Então, tudo está ligado. Porque se a gente sabe que somos todos irmãos, e eu tenho ódio de um irmão, eu estou ofendendo o pai. Eu estou ofendendo o pai. Que também é meu pai. Só que o meu pai material, meu pai de sangue aqui na Terra, quando nós, entre irmãos,
que éramos 9, brigávamos, iam todos para o aguilhão. Iam todos para o cipó, para que aprendessem a ser unidos. Aí, quando a gente fica com ódio do nosso irmão, o pai manda o aguilhão, que não precisa ser o chicote, que não precisa ser o cipó, mas manda algo para que a gente desperte, para que a gente ame o nosso irmão como a gente diz que ele é. Não adianta só dizer o Pai Nosso. Adianta dizer o Pai Nosso se aceitarmos todos como irmãos que são. Então, a gente vê que uma lição vai se traçando, se atrelando a outra, se conectando a outra, e a gente não vai conseguir fazer o Pai Nosso sem cumprir. Porque a gente vai ter certeza que a gente não está enxergando a porta estreita. A gente está superficialmente fazendo o Pai Nosso. Então, ele diz o seguinte: entrega-se Deus aos filhos da criação inteira. Ou seja, todos, né? Todos. Ninguém fica excluído, gente. Ninguém. Todos são reconhecidos como filho do Pai. Reparte com todos os tesouros de seu amor infinito. Estimula-os a se elevarem através de 1000 modos diferentes. Lembra que eu falei agora há pouco? Através de uma criança, de uma música, de qualquer situação. Deus vai tentar nos alertar. Entretanto, existem círculos numerosos, como a Terra, em que as criaturas, que somos nós, não se apercebem dessas realidades gloriosas e paralisam a marcha, dormindo no leito da ilusão. Ou seja, a gente se deixa levar pelas coisas que o mundo nos oferece. Ah, mas é muito bom ter um carro possante, um carro bonito, uma casa bonita. É muito bom ter dinheiro para ir no shopping, comprar o que quiser sem fazer conta. É muito bom poder ir e vir. Tudo isso é bom e é direito que nós temos, né? Nós temos o direito, se nós buscarmos ter isso dentro da moral. Nós podemos, lógico que nós podemos. Não é pecado querer viver bem, querer ter coisas boas. O pecado está na ostentação. O pecado está no exagero. Né? Porque o exagero, para nós, se chama orgulho, se chama egoísmo. Porque enquanto eu estou me enchendo de exageros, eu esqueço que alguém poderia viver daquele meu supérfluo. Tem pessoas que compram uma bolsa que daria para sustentar 15 famílias durante todo o mês. De tudo. De alimento, de roupa, de moradia, em apenas uma bolsa. Mas nós, por termos o direito, por recair sobre nós aquela bênção, entre aspas, porque o dinheiro é uma responsabilidade de ter, a riqueza é uma grande responsabilidade moral, a gente vai se levando na ilusão das coisas do mundo. E a gente faz com que a gente não se perceba. Aqui as criaturas não se apercebem das bênçãos que nós temos. Porque ter enriquecimento lícito, enriquecimento moral, é muito bom. Mas o que é que a gente vai fazer com essa bênção que Deus está mandando? A gente pode se perder com essa bênção. Então, se a gente não tem, agradeça também a Deus. Porque talvez se tivéssemos, não saberíamos como usar. Talvez nos perdêssemos mais no caminho da moralidade. Talvez o ter seja um aguilhão ao contrário. Ou seja, um aguilhão positivo.
né? Vai de nós saber usar esse aguilhão, enxergar verdadeiramente o motivo que a gente foi abençoado com tal objeto. E Emmanuel continua dizendo o seguinte: perante tal inércia, os mensageiros da providência, aos quais se confiou a tarefa, nossos anjos da guarda, né? Toda a espiritualidade que a gente atrai, que nos está ali tentando nos ajudar. A tarefa de iluminação dos que estacionam na sombra promovem recursos para que se verifique o despertar. Gente, até os que nos amam vão fazer chegar dificuldade até nós, porque faz parte. Amar também dizer não. A gente tira isso também, vamos trazer isso para o nosso mundo aqui material. Alguém leva uma criança para o dentista para arrancar um dente sem que seja necessário? Às vezes é necessário até arrancar um dente bom para que a formação dentária transcorra direitinho, né? Transcorra regular, para que amanhã essa criança não precise usar aparelho. Às vezes é porque já vem outro dente e aquele dente que está perfeito precisa sair para dar passagem para o outro. A mesma coisa são os nossos guias espirituais. Eles não vão permitir que algo difícil chegue até nós sem que nós possamos aprender com aquilo. Está lá no Evangelho, né? O jugo é suave, o fardo é leve. Quando a gente aceita as coisas do Cristo como uma lição, como um caminho a seguir. Às vezes, quando a gente está passando por uma tribulação, um processo evolutivo muito pesado, que a gente acha que não vai poder carregar, que a gente se pergunta, por que Deus? A gente está perguntando errado. Porque se a gente ficar questionando por quê, a gente vai se fragilizar. A gente vai ficar na situação, na condição de coitadinho, achando que aquilo não é mérito nosso, a gente não merecia aquilo. Mas se a gente mudar a pergunta, em vez de por quê, mas para quê, a gente já vai começar a refletir. O que é que Deus está querendo me mostrar? O que é que eu preciso aprender diante desta situação? Diante desse aguilhão que está vindo até mim? Meus irmãos que estão aqui, que sabem, porquê, eu não sei ainda, mas eles sabem por que eu preciso daquilo. Eles vão me fortalecer a encarar, a aceitar, a conviver com aquilo. Então, ao invés de eu ficar na condição de coitadinho, achando que eu sou a criatura mais miserável da face da terra, que eu não preciso passar por aquilo, que eu não mereço passar por aquilo, eles vão me fortalecendo para que eu aceite. Para que eu consiga dizer para mim, isso vai passar, porque tudo passa. Então, é isso que esses irmãos, né, fazem para nós. Eles são criaturas da confiança divina. Não são seres de luzes ainda, né? Não são espíritos evoluídos, mas são mais experientes e mais evoluídos que nós. Por isso que já estão nessa missão de anjo da guarda. E eles proporcionam para nós o bem, como pode proporcionar também uma situação difícil. Pode sim. Porque a gente precisa passar por aquilo. Então, esses também encarnados, que nós nos deparamos, que são pessoas difíceis, a começar dentro do nosso lar, né? Esses que a gente se dizia antes, né? Hoje a gente não diz mais, né, gente? Que são nossos inimigos. Hoje nós não temos mais inimigos. Mas antes a gente dizia, eles são necessários, eles são aguilhões que Deus coloca para que nós trabalhemos em nós o perdão, a tolerância, o amor. Porque Jesus disse, amai o próximo como a ti mesmo.
Porque Jesus sabe que a gente não se ama o suficiente para entender que amando o próximo só faz bem a nós. Por não entender isso, por não nos amarmos ainda, a gente se permite não amar o outro, até às vezes até chegarmos até ódio, até indiferença, a apontar, a dizer eu não perdoo, porque a gente não se ama. A gente não quer se fazer bem. A gente não quer entender que o amar o outro só vai aumentar esse sentimento que eu tenho em mim. E nós temos a essência, como eu falei agora há pouco, que a gente precisa acender essa luz. Esse amor, ele nunca vai acabar. Quanto mais a gente amar, mais a gente vai transbordar de amor. Porque se a gente ama uma pessoa hoje, amanhã a gente ama outra. A gente está dividindo, está compartilhando o nosso amor. Mas a gente está ganhando mais amor daqueles que a gente compartilhou. Veja como nós somos conectados. Para a gente conectar, a gente ter amor, a gente precisa compartilhar amor. Então, essas coisas a gente vem aprendendo, vem despertando, e que muitas das vezes esses aguilhões chegam e a gente não percebe. Não percebe de jeito nenhum. A gente vai até achar que Deus não está olhando para a gente. Deus esqueceu que eu existo. Porque ele não está... Será que ele não está vendo isso que está acontecendo? Né? Como se eu fosse uma coitadinha. Emmanuel continua. Emmanuel não é fácil, viu, gente? Eu gosto de Emmanuel porque ele e Joana. Eles puxam a nossa orelha, né? Eles mostram para nós que não é fácil, mas é possível. Se a gente tomar como exemplo, né? Paulo, que era Saulo, que a gente sabe que Saulo era um poderoso na sua época, era um doutor da lei. E o que ele viveu depois que ele aceitou o Cristo? Foi fácil para ele? Não foi. Joana de Cusa, que queimada, o capataz lá que ia tirar a vida dela, que ia acender a fogueira, disse, renuncia ao teu senhor. E o filho dela pediu, mãe, renuncia, mãe. E ela não. E ela foi queimada em nome de Jesus. Nós, se botarmos hoje um empecilho na nossa frente, muito difícil, não precisa nem muito difícil, basta uma calamidade. A gente já não vai trabalhar para Cristo, porque pode acontecer algo. Então, essas coisas que acontecem, gente, na nossa vida, é para a gente aprender a enfrentar. Porque quando a gente está com Deus, nada que nos acontecer é ruim. Mesmo que percamos a nossa vida material, não é ruim. Vai ter algo bem melhor, porque Deus não vai mandar nada que não seja para o nosso bem. Nada. Exclusivamente nada. Tudo que vem para nós é para o nosso bem. Embora hoje, como a gente não tem os olhos de ver essas dificuldades como bem, a gente acha que não é bem. Mas é. Então, cientes de que Deus dá tudo, dá a vida, dá os caminhos, dá os bens infinitos, os gênios inspiradores, quantas inspirações nós não temos, né? Quantos livramentos nós não temos por estar tomando um caminho e de repente vem na nossa consciência. Não, vou fazer assim não. Vou fazer de outro jeito. Quantos a gente não tem de gênios inspiradores nos dando livramento? A gente, às vezes, nem lembra. E só pede às criaturas se lhe dirijam aos braços paternais.
Esses divinos emissários organizam os aguilhões por amor aos seus tutelados. Gente, é incrível, é lindo demais. Saber que somos assistidos. Certa vez eu passei um momento muito difícil, um processo evolutivo, digamos assim, muito difícil, e eu recebi um recado lindo da espiritualidade. Que eu ficasse tranquila. Que tinham colocado em cada esquina um guardião para me proteger. Se isso é verdade, eu não sei, mas me tranquilizou. Me fez voltar à rua, me fez andar de peito aberto, me fez, me fortaleceu. Agora, veja que ensinamento que ele diz aqui, né? Cientes de que Deus dá tudo. A gente precisa ter esse conhecimento, gente. A gente precisa ter essa certeza que nada vai acontecer sem ser com a vontade dele. É vontade de Deus que a gente sofra, como eu falei agora há pouco? Não, mas ele permite, porque a gente precisa. E quando é para colocar no braço, lembra das pegadas da areia? Da história da pegada da areia, que a criatura acha que no momento mais difícil, Deus abandonou ele porque ele só viu uma pegada? E Jesus diz, foi nessa hora que eu te carreguei nos braços. Então a gente precisa ter certeza disso. Que é nessas horas que nós temos essas bênçãos divinas. Ele manda um exército. Veja que recado que eu recebi. Diga a ela que continue sua vida normal, que foi colocado em cada esquina que ela cruzar, um guardião. É pouco, gente. Sem que eu precisasse pagar nada para isso. Como se eu tivesse uma segurança ao meu dispor ali, sem que eu precisasse pagar nada. Isso é bênção. Então, ele continua aqui, né? Nesse programa, criou Jesus os mais nobres incitamentos para a esfera terrestre. Nesse programa. Que programa? Todo esse contexto, todos esses aguilhões que ele nos envia, é programado. A gente fez uma programação para podermos estar aqui hoje. A riqueza e a pobreza, a fealdade e a formosura, o sofrimento, a luta, são aguilhões ou oportunidades instituídas pelo Cristo a benefício dos homens. Tudo, é como eu falei agora há pouco, nada é por acaso, gente. Tudo que a gente passa, todos os processos evolutivos, todos os, digamos assim, sofrimentos, são aguilhões que vêm para nos despertar. É Cristo lapidando a joia que nós somos. É Deus lapidando, cortando as arestas, moldando, para que nós sejamos, amanhã, uma joia preciosa. Que nós somos hoje ainda um diamante bruto. Precisamos ser lapidados, para amanhã sermos joias preciosas. Cada existência e cada pessoa tem sua dificuldade particular, simbolizando ensejo bendito. Tudo é para o bem. E é interessante quando ele fala aqui, cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular. Isso também desperta em nós, gente, esse trechinho aqui, para que nós possamos entender e aceitar o momento do outro. Por quê? Todos nós estamos em processo evolutivo diferente. Ninguém sente uma dor igual. Ninguém sente uma felicidade igual. A gente, às vezes, se regozija, a gente fica feliz por pequenas coisas.
como uma certa vez, eu em convivência com o pessoal, e uma criança de 9 anos falou que ela estava feliz, mas ela seria mais feliz se na casa dela tivesse banheiro. Porque eles moravam em um vão. Naquele vão era uma cozinha e um quarto. Então, eles faziam as necessidades dele lá de fora. E ela só queria um banheiro para ser feliz. Então, ela ia ficar felicíssima e ficou, porque a casa, ela conseguiu, o pai dela e a mãe conseguiram construir o banheiro. E a gente fica buscando esse regozijo, essa felicidade em grandes coisas. Quando eu ouvi essa criatura falando isso, essa criança, veja que as lições vêm através de uma criança. Também, eu morava numa casa que tinha 5 banheiros. 5. E não conseguia ainda ter a felicidade que aquela criança almejava com um banheiro. Isso desperta na gente, onde é que está erro? Onde é que eu estou colocando a minha felicidade? Em que eu estou colocando a minha felicidade? Percebe quando eu disse que a felicidade não é desse mundo? Podemos ser felizes aqui, sim. Se nós colocarmos a nossa felicidade na nossa essência, na verdadeira vida, que é a vida espiritual. E ele continua, né? Emmanuel. Analisa a tua vida. Situa teus aguilhões. E não te voltes contra eles. Não te revolta. Não nos revoltemos. Não criemos em nós essa indiferença com Cristo, com o Pai, com o próximo. Lembra que eu falei aquelas pessoas difíceis? Não coloquemos a dificuldade neles. Porque geralmente a dificuldade está em nós. Por que eu não aceito um defeito da criatura? Será que eu sou perfeita? Analise isso primeiro. Se eu sou a perfeição já em mim, para poder julgar uma imperfeição do outro. É por aí. Analisa a tua vida, diz Emmanuel. Não é a vida do outro. É a nós. Porque Jesus, eu falei agora há pouco, Jesus disse, eu vos dou a minha paz. Para nós termos paz, a gente tem que ter a ciência da paz. Tem que termos a paciência. Se nós tivermos em paz, a gente não vai perder a paciência com ninguém. Porque sabemos que perder a paciência é sair da paz que Deus deixou. Através do nosso irmão Jesus, disse. Então, se eu tenho um presente desse, que é a paz divina, e eu me permito sair dela por não ter paciência com o meu irmão, aí eu perco a paz, eu não tenho a ciência da paz. Então, é isso que Emmanuel, mais uma vez, quer nos puxar. Quer trazer para nós essa realidade. Esse abrir os olhos. Esse aguilhão que vai nos guiar. Se nós formos resignados. Se nós aceitarmos esse aguilhão como exemplo. Como benefício divino. E para finalizar, Emmanuel diz, se um espírito da grandeza de Paulo de Tarso não podia recalcitrar, o que é recalcitrar? É resistir, é negar. Ele não podia mais negar o Cristo depois que ele perdeu a visão. Ele tinha tido outros convites antes, com certeza. Ele foi alertado antes de ficar cego, né? Mas, ao perder a visão, ele não podia mais negar quando ele foi curado por Ananias, que era aquele que ele estava perseguindo na estrada de Damasco. Então, não podia recalcitrar, não podia mais negar, não podia mais dizer, não, isso não é de Deus. Imagina o que se pedirá do nosso esforço. Se achamos que sofremos, se achamos que temos problemas, e até hoje não despertamos ainda,
Então, nos preparemos, porque precisaremos de mais. A situação de Paulo, de Saulo, até ele virar Paulo, não foi fácil. Nós sabemos. E até o desencarne dele foi assassinado. Então, nós não devemos esperar mar de rosas, porque nós não somos melhores do que Paulo, de jeito nenhum. Porque nós estamos na oportunidade de atualmente, porque quando ele passou de anticristo para cristão, aqueles que comungavam com ele do anticristo o negaram, se afastaram dele e o perseguiram. Então, nós que já estamos aqui hoje, a oportunidade de falar, olha, internet, né? Temos a liberdade de expressão, temos o direito de vir e falar sobre o Evangelho de Jesus, de pregar, de falar em espiritismo. Quando naquela época ser cristão era crime. Vejam quantas bênçãos, quantas oportunidades nós estamos tendo. Quantas portas estão se abrindo para nós? E nós ainda continuamos naquela situação de mesmice. De que sempre foi assim. Não, gente, está na hora de acordar. Essa pandemia ela foi um aguilhão para muitos. E muitos ainda não despertaram para o que essa pandemia, na condição de aguilhão, veio trazer. Necessário se faz guerras. Necessário se faz pandemias. Para que a gente acorde, para que esses aguilhões naturais ou instrumentais aconteçam, para que a gente desperte para a verdadeira vida. Então, nesse que ele nos alerta aqui, né? Imagina o que se pedirá do nosso esforço. Que nós saibamos, gente, sempre agradecer. Sempre, como ele disse, Paulo, a tudo dá graça. A tudo, gente. Não é a besteirinha, não. É a tudo. Porque a gente só agradece quando a gente pede e é feita a nossa vontade. Aí a gente agradece. Obrigada, Deus, por ter feito aquilo que eu almejei. Mas quando não é feita a nossa vontade, a gente pode até aceitar, mas a gente não agradece. Senão também eu vou agradecer a coisa ruim que aconteceu para mim? Não, eu aceito, mas agradecer também já é demais. Não é não, gente. Porque é um aguilhão bendito. É um dente que Deus está arrancando para que a gente tenha uma arcada perfeita. É uma aresta que está sendo lapidada, que nós vejamos assim. E a gente vai dizer, obrigada, Senhor, por me dar forças para carregar esse jugo, para tornar esse jugo suave, a ponto de que eu não sinta tanto o peso desse processo evolutivo. Então, gente, o aguilhão, para mim, é uma lição que muito forte. Muito forte. Quando eu fui surpreendida, né, com esse tema, eu sou chaguilhão, não sabia nem o que era. Mas aí quando a gente vai estudar, gente, é tão bom. É tão bom a gente conhecer isso, porque dá uma força para a gente. Que o processo evolutivo maior que nós possamos estar passando, que já passamos, a gente busca entender que é uma bênção divina. O aguilhão é uma bênção. Está lá, bem-aventurados aflitos, não está no Evangelho? Na Bíblia? Não está escrito isso? Bem-aventurados aflitos, gente, é bom sofrer? E ficar em aflição é sofrimento, né? Bem-aventurados aflitos que aceitam com amor essas lições. Ou seja,
a criatura resignada. Então vamos agradecer a Deus, né? Agradecer ao Pai por essa lição, a Emmanuel, a nosso irmão Chico, que se prontificou, né? Como um homem chamado Amor, para escrever obras magníficas. Ganhou essa encarnação trazendo muitos exemplos para nós, que nós temos muito a agradecer a ele. Ele trouxe lições para nós como o Cristo trouxe, e a gente não conseguiu despertar na época do Cristo. Hoje já estamos tentando, né? Crescer com os exemplos do Cristo, sendo mais estimulado pelos irmãos que aqui vêm trazer essas informações. Então, o momento é de gratidão, de amor, de luz, de paz, que nós possamos sempre crescer espiritualmente, que nós possamos amar incondicionalmente. E obrigada, Senhor. Obrigado, meu anjo da guarda, por fazer esse dia ser tão divino, tão maravilhoso. E que a tua luz e a tua paz esteja presente em nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.